Fala galera, beleza? Eu vim aqui fazer esse vídeo para a gente falar um pouco mais sobre o clássico Grenal, né? O Grenal que não ocorreu por conta da violência, por conta de uma guerra estabelecida entre as torcidas, por conta de uma pedra que foi arremessada contra o ônibus do Grêmio e acertou um jogador. O fato não é só ter acertado um jogador, o fato é que a gente precisa falar a respeito da violência que tem sempre que tem um clássico. Eu já dei minha opinião várias vezes, eu fiz um vídeo, falei agora a respeito na live de ontem, fiz uma live de 2 horas e pouco a respeito falando sobre isso, repercutindo algumas perguntas de alguns telespectadores da nossa audiência aqui do canal sobre esse fato e o que poderia ser feito. Todo mundo quer saber se qual é a punição que o Grêmio vai pedir para o Inter, qual que é a punição que tem que ser contra o Inter, porque tem que ser excluído da competição, tá todo mundo pensando no fato de exclusão da torcida, exclusão do Inter, exclusão da competição, não jogar, né? Enfim, mas a gente tem que relatar alguns casos que são pontuais no que ocorreu ontem. E a gente tem que analisar isso friamente para não levar por um lado de torcedor. E eu com certeza eu vou acabar levando para o lado de torcedor, mas vocês vão entender na gravidade da situação em que ponto vai chegar. Eu não estou fazendo nenhum roteiro do que eu vou falar, porque eu estou lembrando os fatos e eu vou falando conforme eles a pontuais e vou falar a respeito, porque quando aconteceu o fato e a gente sabe que ocorreu por volta de umas 5h20 da tarde, eu nem estava acompanhando, na verdade. Eu comecei a acompanhar toda a situação, era quase 6 horas da tarde que eu peguei meu celular, eu peguei o Twitter, fui ver notícias, informações, queria saber qual era a escalação do Grêmio e já estava tudo acontecendo. O fato é que o presidente do Inter parece, né, pelas suas atitudes, eu estou dando a minha opinião, inclusive coloquei isso no Twitter, que ele não entendeu que ele é presidente do Inter. Ele simplesmente ele diz que ele também é contra a violência, mas estava preocupado com o desequilíbrio técnico. Ou seja, ele não lembrou não, ele não pensou que já aconteceu um fato parecido com esse no acidente da Chapecoense e novamente um dirigente do Inter se posiciona pensando no Internacional. Esse é o primeiro erro sobre a guerra que ocorreu fora do estádio. Eu estou falando fora do estádio porque eu não quero nem citar a briga que ocorreu em Novo Hamburgo entre os torcedores. Eu não quero nem citar os torcedores que foram lá e depedraram todos os carros do Grêmio na arena, né? Dos torcedores que foram na arena para pegar seu ônibus para ir para o jogo. Quando chegaram, estavam tudo depedrado. E aí, faz o quê? Então, eu não vou falar sobre isso, eu vou falar sobre as atitudes pontuais de cada setor de Grêmio, Inter e mais a federação. Quando ele fala sobre isso, ele não está dando valor para no momento para a vida. Ele até tentou se retratar no Twitter, mas ele piorou, eu acho, a situação. Para mim, ele piorou. Então ele fala no Inter e ele não pensou nisso. Naquele momento, ele perdeu todo o apoio do presidente do Grêmio. Naquele momento em que ele diz que desequilíbrio técnico, ele perdeu todo o apoio do presidente do Grêmio, para eles poderem se juntar e trabalhar, se unir contra a violência, fazer uma campanha, fazer algo que precisa ser acabar com isso de uma vez. Estou pensando em âmbito de futebol, em âmbito da partida ocorrer, da competição continuar, precisa se fazer uma campanha contra a violência. O presidente do Grêmio, depois que viu isso, citou, lembrou, né? Antes, quando ele chegou no estádio, exatamente porque estava chegando no estádio, do fato igual do River e Boca na Libertadores de 2018. Ele lembrou do fato igual. Estava chegando no estádio e foi atacado. Não tem como ter jogo. Entendeu? Os jogadores até poderiam estar mentalmente prontos para o jogo, mas tu perdeu um jogador que ia para a partida. Então isso também é um fator que precisa ser analisado e ser entendido por que o presidente do Grêmio não quis ir para o jogo. Esse é o segundo fator.
Quando vai para as entrevistas, já está estabelecido o fator técnico por a demora de quase 2 horas do presidente do Inter em falar a respeito e apoiar a decisão de não ter o jogo. Então ele disse assim que está mantido, eu concordo em não ter o jogo, mas temos que esperar a federação. Não tem que esperar ninguém. É isso que tem que ser encerrado. O protocolo da federação e do árbitro é correto eles seguirem. Eles têm que cumprir. Eles foram para a rádio e falaram, foram para a TV e falaram que é o protocolo, precisa ser seguido. Mas eles entenderam que não poderia ter jogo. E aí quando tu fala em desequilíbrio técnico, tu está falando sobre o cartão, sobre os jogadores que estão fora ou que vão participar, se possível, ter um outro jogo. Eu vou chegar no final disso, eu quero que vocês entendam. Ali ele perdeu o apoio do presidente do Grêmio, por isso que não teve a entrevista entre eles naquele momento. O presidente do Grêmio fez uma entrevista num cantinho, eu falei isso na minha live, que ele ficou aqui onde está essa bandeira, ele ficou socado num canto com um monte de repórter em cima dele, e ele fez uma entrevista ali falando que não vai ter jogo, que ele não vai para o jogo. Então ele fez correto, para mim ele está correto exatamente isso. E ele, para mim, ele tem que ir além disso. Ele tem que ir além disso. Ele não tem que concordar em ter outro jogo. Não pode ter outro jogo. Não pode ter outro jogo. Ele não pode nem disputar mais o Campeonato Gaúcho. O Grêmio, eu falei isso na minha live. O Grêmio tem que bater o pé e encerrar. Não preciso mais do Campeonato Gaúcho. Não precisa mais. O Campeonato Gaúcho é uma questão regional. Porque tu é federado, a Federação Gaúcha, tu tem que participar. Tu não precisa. Por que os outros clubes que são federados e não tem competição para disputar no segundo semestre do ano, eles ficam parados, fechados? Por que eles ficam fechados? Então tu não precisa disputar. Se a federação não te dá condições, tu não precisa disputar. Qual é a condição que a federação deu? Ela não tem um acordo com a Brigada Militar, que aqui no Rio Grande do Sul é Brigada Militar, não é Polícia Militar, né? Ela não tem um acordo com a Brigada Militar para fazer a segurança. As imagens que o Grêmio divulgou, os batedores estavam do lado do ônibus vendo a torcida. Por que eles não pararam um ônibus e mandaram a torcida sair? Por que a torcida estava naquele lugar, naquele trajeto que o ônibus tinha que percorrer? Tem a falha também da logística do ônibus para chegar no estádio. E aí depois o poder público, que é a Brigada Militar, vem dizer que fizeram o que estava planejado, que é o correto, que sempre faz. Pois aí que eu quero bater no outro ponto, que é o terceiro ponto que eu falo dos erros. Sempre tem essas brigas, sempre tem a torcida invadindo. Quando vai jogar contra o Internacional, sempre acontece isso. Sempre tem apedrejamento, sempre tem ameaça no ônibus. Tudo acontece naquele trajeto, porque sempre o mesmo trajeto, sempre tem as mesmas torcidas naqueles lugares esperando o ônibus do Grêmio. Esse é o grande problema. Então não tem como ter uma torcida visitante naquele estádio. É isso. Ah, mas é só o Grenal. Cara, eu sei de outras torcidas, que a gente pode pegar um histórico aqui e começar a falar e vou fazer um vídeo de 2 horas. Não vou fazer isso. Então, esse é o terceiro ponto. Encerra. O Grêmio tem que colocar em si e estabelecer que não vai participar mais. O Campeonato Gaúcho serve para te fazer laboratório, para te colocar jovens jogadores, para saber o grau de competitividade deles, saber como eles estão mentalmente para disputar um jogo no interior, onde vão passar por esse tipo de hostilização. Dentro de Porto Alegre, contra o Inter, eles vão passar por isso, mas desde que tenha segurança. Quando tem Grenal, não, cara, WO, não vai pro Grenal, encerra, minha opinião. Ah, mas não pode por conta de patrocínios e tal. Beleza, desde que tenha segurança, que tu tem que ter acordo, que a segurança possa te acompanhar e fazer isso. Então, vai te dar segurança, não vai ter torcida no estádio, então quando tem Grenal não tem torcida. Pronto, porque daí tu não vai ter a torcida junto. Tu estabelece uma nova forma de poder disputar. Mas o Grêmio em si não pode mais colocar os seus jogadores que são profissionais, que vão disputar competições nacionais, para disputar um ruralito. Porque ainda tem o ego de quem quer ser vencedor, quem tem que ter mais título, quem tem que ter mais vitórias. Encerra isso. Chega. Se eles querem uma taça de que eles venceram mais Grenais, entrega a taça para eles. É melhor tu entregar a taça do que tu começar a ter perdas. E eu não estou falando de técnicas, né?
Estou falando perdas de vidas. No momento em que perde um jogador, que morre um jogador, aí sim vai começar a ter. E aí, pelo lado deles, a gente já sabe que não acontece. Porque eles não respeitaram a Chapecoense, eles não vão respeitar. Por mais que venha o presidente no Twitter e diz assim, me solidarizo com o Vila Sante, cara, tu tá falando da boca para fora, porque no ato que ocorreu isso, tu era para ter parado tudo, ter ido lá no hospital junto, pelo menos para poder mostrar para todo mundo que tu tá de acordo com o presidente do Grêmio, que não é para ter mais jogos, que não pode ter o jogo, que não pode ter briga dessa forma, e vocês têm que montar uma campanha contra a violência para os Grenais continuarem tendo. O Grenal da zona mista, que podia ter um e outro, aconteceu até ali, mas também tinha atos fora, que não eram divulgados. Agora nós temos a internet, todo mundo com o celular, tudo é divulgado. Tudo é colocado para fora com várias pessoas. O mundo inteiro está vendo. Estou gravando esse vídeo às 6 horas da tarde e vai sair no Fantástico o que aconteceu no Grenal. O Fantástico é transmitido para o mundo inteiro. Olha que absurdo. Ah, é o Grenal mais competitivo. O Grenal é o clássico mais competitivo do Brasil? É. É o pior clássico do Brasil? É. É o pior clássico do mundo? Não sei. Mas ele está entre os piores. Em disputa, em briga, em competitividade, entre torcidas. Tudo isso é verdade. E a gente não está vendo, ninguém, não é só nós que estamos vendo, que a gente é bairrista para falar sobre isso. O mundo inteiro está vendo. Vai ver agora, de novo, o que aconteceu na Bahia. Os torcedores que invadiram o campo no Paraná Clube para brigar com os jogadores. Cara, que mundo a gente tá? É jogo, cara. Tu tá ali para te divertir. Tu quer cobrar do jogador que ele honre a camisa? Cara, ele é pago para fazer isso. Se ele não fez, cobra. Cobra, vai na diretoria, vai, bate no portão, vai no estádio, faz protestos, mas não tem que agredir. Para agredir. Agressão não leva a nada. Vai levar mortes. Quantas gente morreram? O Palmeiras estava na final do Mundial e estava tendo briga no estádio do Palmeiras. Se não teve morte, não lembro, mas se não teve morte, teve gente hospitalizada. É um ato que o presidente do Grêmio, em mostrar que não vai ter jogo, ele fez corretamente. É um ato em que precisa agora, ele pode mostrar a grandeza do clube e não mais participar do Campeonato Gaúcho. Ele pode dizer assim, ó, não vou mais disputar. Ele nem precisa dizer nada, é só chegar no dia do jogo e não ir para o jogo. A partir de agora, toma o WO em todos os jogos, vai ser questionado, ele vai ter que dizer, ele vai falar, olha, não, nós não vamos, estamos abandonando o Campeonato Gaúcho de 2022, em 2023 o Grêmio vai lá e tenta ver se vai disputar ou não. O Atlético Paranaense já abandonou o Campeonato Paranaense. Ele já não disputa com o time principal, ele usa o time de transição deles, que na verdade o deles é sub-23. É um time profissional, mas que não são os jogadores que atuam como grupo principal, é o grupo sub-23. Para fazer laboratórios, eles usam jogadores da sub-20, algum que está destacando no sub-19, sub-18, e colocam para jogar o Paranaense. Se vencer, venceu, se não vencer, não venceu, se perdeu na primeira fase, perdeu, e não interessa, é laboratório. E aí tu tem 2 meses a mais de preparação com o teu time principal para disputar uma competição nacional. Ou as outras 2 nacionais, que é a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, se tu tiver uma competição internacional. É outra visão, é outro negócio. Então, determina, encerra. Depois do que aconteceu, encerra. Se o Inter vai ser punido, vai buscar punição para o Inter, bom, aí é outra situação. Aí eu vou dizer, tem que ser punido? Tem que ser punido, porque o Grêmio sempre é punido. A torcida do Grêmio é punida, o Grêmio é punido, o Grêmio perde mando de campo, o Grêmio perde torcida, o Grêmio fica afastado, foi excluído de competição. Tudo isso é válido para uma situação em que chegou ao extremo como aconteceu ontem. Então, assim, espero que o Grêmio tome uma decisão e eu, como dirigente, como eu falei na minha live de ontem, vou deixar ela até aqui no final desse vídeo para vocês assistirem se quiserem. Foram 2 horas de live, mas vocês podem adiantar que se fosse dirigente do Grêmio, eu não disputaria mais o Campeonato Gaúcho.
No dia 1º agora tem um jogo da Copa do Brasil, e a partir de agora eu penso só em Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Só isso. É simples. É simples. Não tem porquê. O que o Campeonato Gaúcho está te dando? Briga, tentativa de assassinato, jogador lesionado, campos ruins. Só isso que te dá. Tem que pensar, ó, muito bem e saber e determinar o que é melhor para o Grêmio a partir de agora. Que abram a mente e que acabem as brigas, que acabem tudo isso, mas com uma atitude severa das duas diretorias. Tentei explanar aqui, chegou, dá o like, se inscreve e ativa as notificações.